agora. Então é isso, gente. Vamos dar início, né? Senão, né, fica aqui até amanhã. É o seguinte. Começar, né, pessoal que estava chegando. Meu nome é Lígia Crisanto. Eu sou a nova professora de Química de vocês. Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com a professora anterior, mas eu não consegui falar com ela muito bem, então não sei exatamente o que vocês estavam vendo antes. Então, vou seguir daqui, né? Então, na aula, eu sou formada em física e vou estar dando aula de química para vocês, certo? Mas estou dando aula de física para outra série. Então, vamos começar, né? A aula de hoje a gente vai ver uma introduçãozinha, né? Esqueci de começar a apresentação, né? Claro. Porque vamos lá, apresentação. Pronto. Então, gente, caso vocês queiram perguntar alguma coisa ou alguém fale alguma coisa no chat, por favor, alguém me avisa para eu poder voltar e visualizar, né? Aliás, alguém acabou de pedir para Beleza. entrar. Permitir. Pronto. Então, vocês já estão vendo a apresentação aí, gente? Sim. Pronto. Então, a aula de hoje, aí da disciplina de Química, meu nomezinho tá ali embaixo, professora Lígia Crisanto. E a aula de hoje, a gente vai falar de transformações químicas. Vocês já ouviram falar sobre isso no ensino fundamental? Não. Mas vamos ver agora. Que geralmente lá no nono ano, do sexto para o nono ano, geralmente em ciências falam sobre alguma coisa desse tipo. Então, lá vamos nós, né? A gente precisa, lógico, antes passar por alguns conceitos fundamentais que a gente vai usar durante o ano inteiro, né? Aqui na disciplina. O primeiro de tudo é que todos os corpos que existem no espaço em que estamos inseridos, né, é composto de matéria. Ou seja, tem alguma massa, né? Tem alguma massa. Então, todos os corpos são compostos de matéria, logo tem massa. Não sei exatamente. Chegou mais alguém? Eu não sei exatamente como a gente fala isso em química, né? Não sei se tem um nome diferente. Mas quando a gente se refere à massa dos corpos, a gente diz que a massa é uma propriedade intrínseca daquele corpo. Significa que quando a gente diz que é uma propriedade intrínseca, a gente diz que aquele corpo só existe por causa dessa propriedade, não tem como separar os dois. Obviamente, um corpo só existe se ele tiver alguma quantidade, alguma porção de massa, né? Para ele poder existir e ocupar algum lugar no espaço. E essa massa, ela é composta, de átomos, certo? Os átomos a gente vai ver no próximo slide, o modelo que a gente vai usar. Mas ele é composto por partículas que a gente chama de partículas nucleares e da eletrosfera. Chegou mais alguém. Vocês vão perdoar a minha calopsita gritando ali atrás, mas geralmente ela começa de umas 5 da manhã e só vai terminar lá com as 9. Então, daqui a pouco ela encerra o show. Então, essas partículas nucleares são as partículas, obviamente, que estão no núcleo do átomo. Que elas são os prótons
nêutrons. E na eletrosfera, a gente tem os elétrons, tá certo? Mas, quando a gente tem mais de um átomo, a gente tem um conjunto de átomos, né? Um conjunto de átomos, a gente vai ter as moléculas, certo? Essas moléculas, eu disse assim, conjunto de átomos, mas existe também as moléculas monoatômicas, né? Que são aquelas que é composta de um átomo só. Por exemplo, os gases nobres, certo? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, quando a gente for estudar a tabela periódica, certo? Mas, no geral, as moléculas são sempre a junção de dois ou mais átomos. Vamos lá. Por exemplo, sei lá, a água, né? O mais óbvio, assim, que todo mundo conhece. A água é o símbolo, né? A fórmula química dela é o H2O. Que aí vai ser... Aqui a gente vai ter o hidrogênio, né? O hidrogênio e... Meu Deus. O oxigênio. Pronto. A gente especificamente tem duas partículas, né? Dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. Por isso que tem aqui o índice 2. Chegou mais alguém? Peraí. Tem o índice 2. Aqui na frente do H. Vou aproveitar esse embalo já para dizer para vocês, quando a gente está falando de fórmulas, né? Fórmulas químicas, a gente vê muito essa configuração. Então, só para vocês entenderem o que significa, né? Por exemplo, aqui a gente tem o dióxido de carbono, que é o CO2. Aqui a gente tem o carbono, certo? Carbono. Aí aqui, como não tem nada aqui na frente, vocês podem entender isso como sendo um, certo? Então, a gente tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio nessa molécula. Então, esse númerozinho que aparece à direita do elemento químico indica, se chama índice, justamente porque indica o número de átomos que tem, o número de elementos que vai ter nessa molécula. Então, no caso, a gente tem dois átomos de oxigênio e um de carbono. Até por isso que é dióxido, né? Dois óxidos, dois oxigênios no carbono, certo? Junto com o carbono. Então, aqui a gente tem... Gente, tá meio bagunçado, né? Mas a gente vai desenrolando, né? A água, e aqui a gente tem o dióxido de carbono. Tô deixando assim porque eu vou postar lá no Google Sala de Aula esses slides e eu posto com as anotações, tá certo? Então, aqui é só para depois, quando vocês forem olhar, tá bem separadozinho. Pronto. Então, é isso. Nesse slide, então, a gente viu, né, que todos os corpos são compostos por massa, né? A gente tem a matéria. E nessa matéria, ela é composta por átomos, que vai ter as suas partículas elementares também, né, dentro dos átomos. E quando a gente junta dois ou mais desses átomos, a gente tem moléculas. E aqui na esquerda, né, aqui para a esquerda, a gente aprendeu um pouco as fórmulas moleculares de algumas substâncias, certo? E como identificar, por exemplo, as letras são os símbolos, né, dos elementos químicos, e esses numerozinhos que aparecem aí à direita desse símbolo vai ser a quantidade desses átomos que vai ter aí nessas substâncias, tá certo? Vocês estão entendendo até aí? Sim.
Ok. Sim. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu olhar. Acho que ela tem uma mesa digitalizadora. Tenho. Experimentem dar aula de física sem isso, fazendo 1 milhão de conta. Então aí a gente tem um modelo atômico, certo? Esse não é o modelo atômico atual, já adianto para vocês. Ele já está ultrapassado assim no quesito precisão, né? A gente avançou muito nessa área e a gente já avançou um pouco. A gente hoje usa o modelo atômico, a nuvem atômica, né? Que é uma nuvem de probabilidade, vamos dizer assim. Mas esse é o átomo que é o modelo atômico de Rutherford, que depois foi adicionado os postulados de Bohr, né? Modelo atômico de Rutherford, Bohr. Então, ele também é muito bom, ele atende muito bem o que a gente precisa aqui do ensino médio, tá certo? Então, a gente usa esse aí. Aqui dentro, esse amontoado é o núcleo do átomo, certo? Aqui é o núcleo. Então, obviamente, aí dentro a gente vai ter as partículas nucleares, que vão ser os prótons e os nêutrons. Os prótons são, geralmente a gente simboliza ele assim, P e o maisinho em cima. Deixa eu aceitar aqui mais alguém. Pronto. Então a gente tem os prótons, certo? A gente costuma representar eles assim, porque eles são considerados como partículas eletricamente carregadas positivamente. Então, o maisinho é para identificar que essa partícula ela é eletricamente positiva, tá certo? E os nêutrons, eles são esses azulzinhos. E geralmente a gente representa ele pelo N minúsculo e o zero em cima. Por quê? A gente representa ele assim porque ele é eletricamente neutro. Ele não é positivo nem negativo, ele não tem carga elétrica, tá certo? Então, neutro, como o nome já diz, é neutro. E aqui do lado de fora, tá vendo todas essas bolotinhas, essas molequinhas aqui, elas são os elétrons. Isso aqui, não, deixa eu anotar assim, é eletrosfera. Toda essa parte que está ao redor do núcleo, a gente chama essa região de eletrosfera. E dentro da eletrosfera, a gente tem os elétrons. E o símbolo dele é o Ezinho minúsculo com menos em cima, porque ele é a partícula que é considerada eletricamente carregada com sinal negativo, certo? Então, dentro do átomo, a gente vai ter duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, a gente tem os prótons junto com os nêutrons. Por quê? Porque a gente sabe, quer dizer, eu não sei se vocês já viram isso, mas quando a gente coloca duas partículas com o mesmo sinal, assim, carregados com o mesmo sinal elétrico, no caso, se a gente só colocasse prótons, ia ser todos positivos. Então, eles iam se repelir. A gente não ia conseguir manter essas partículas juntinhas aí no núcleo. Então, por isso, existem os nêutrons, certo? Que mantêm elas próximas, sem uma interferir na outra, tá certo? É claro que hoje a gente sabe que existem várias dezenas de outras partículas nucleares. A gente tem os bósons, são muitas, muitas mesmo, só que a gente. Tô passando a informação, né? Porque é mais forte do que eu. Mas, assim, não interfere no que a gente está estudando agora, tá certo? Então, a gente vai se ater a essas três partículas nucleares. Chegou mais alguém? Peraí.
Será que ela escreve bom no quadro também? Oxi. Essa é minha letra. No quadro, confesso que não é. Você confundem muito, mas. Não, professora, mas essa letra aí tá muito perfeita, olha aquilo. Ixi, E eu não. sei o que tá fazendo no mouse. Rapaz, tá diferenciada, velho. Não, no mouse tá assim, mano. Você tá Não, não é no doido. mouse, não, gente. É na. Ela usa uma mesa digitadora, sei Ah, lá. Negócio assim. Se fosse no mouse, tava bom. você quer era no mouse, porque você é louco. Meu filho, fosse no mouse, não sai, acho que é assim não, viu? Nem a pau. Sim, gente. Então, vocês entenderam basicamente a constituição desse modelo atômico que a gente vai usar? Tá dando certo aí? Deixa eu voltar para ver, né? Porque vocês não falam. Sim, ótimo. Então, vamos seguir a vida. Ainda nos conceitos fundamentais, a gente vai ver como a gente representa os elementos químicos, tá certo? Esse X aqui vai ser basicamente o símbolo do elemento, tá certo? É claro que isso aqui é aleatório, né? Esse X não representa nada. Esse Azinho aqui em cima vai ser o número de massa desse elemento químico e o Zzinho é o número atômico. Então vamos lá. Ficou meio feio. Eu vou apagar aqui só para ficar mais organizado para eu escrever aqui a explicação embaixo. Aqui o Z é o número atômico, certo? Atômico. E o A é o número de massa. Então vejam bem, o que quer dizer esse número de massa? Esse número de massa é o número de partículas, é a massa, né, das partículas nucleares, certo? Deixa eu escrever aqui, partículas nucleares. Ficou um pouquinho junto, né, mas tá bom, separado isso aqui. Partículas nucleares. Então, a gente já viu no modelo anterior que essas partículas nucleares vão ser os prótons mais os nêutrons, tá aqui, ó. Vai ser os prótons mais os nêutrons. Calma aí, depois eu explico esse de baixo. E aqui, o número atômico é o número de prótons, certo? É o número de prótons que tem nesse átomo. Então, quando a gente tiver o elemento químico com um númerozinho em cima, diz a massa do núcleo. Chegou mais alguém. Pronto. Então, o número de massa vai ser a massa nuclear desse átomo, tá certo? O peso, a gente sabe que não é massa, né, gente? É uma aceleração, é uma força. Mas, quando a gente se refere a número de massa, a gente tá como se a gente pesasse, certo? Colocasse numa balancinha o núcleo daquele elemento químico. A gente pegasse o núcleo daquele átomo, certo? Colocasse na balança e a gente ia ver a massa daquele núcleo. Por que só do núcleo se a gente sabe que também tem partículas na eletrosfera? Quando a gente for ver os modelos atômicos e essas coisas todas, vocês vão ver que a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. E a massa do elétron ela está muito distribuída. Para vocês terem uma ideia, a eletrosfera está tão afastada do núcleo que se a gente fechasse o punho, assim, no meio de um estádio de futebol,
O nosso punho fechado seria o núcleo e as arquibancadas seriam a eletrosfera. Então, tipo assim, é muito longe e as partículas estão bem distribuídas lá na eletrosfera. Então, por isso a gente considera essa massa nuclear, porque é onde se concentra a maior quantidade de massa do elétron. Estão entendendo até aí? Sim. Vamos. Vamos sim, professora. Se alguém não entender, por favor, fala, tá certo? Eu sei que no ensino remoto os tímidos fica difícil, né? Para entender. Mas, em todo caso, vocês podem me procurar no privado, no WhatsApp. Se você tem vergonha de falar aí ou digitar, tá certo? Pode me procurar lá que eu explico de novo para vocês. Então, vamos lá. Então, agora vamos para o número atômico. O número atômico é o número, a quantidade de prótons que tem naquele elemento químico. Agora, vamos prestar atenção aqui que isso é importante, porque esse número atômico, ele... Deixa eu anotar, né? Cadê? Perdi a caneta. O número atômico também pode ser chamado, um pouquinho mais na frente, talvez a gente chame, de identidade. Por que identidade? Porque esse número que aparece aí, ele identifica o elemento químico. Cada elemento químico tem um valor diferente, certo? Isso nunca muda. Se mudar o número, mudou o elemento químico. Mas o número de massa pode mudar, que são o que a gente chama os isótopos, certo? Isótopos daquele elemento químico, que é o mesmo elemento, porém com um número de massa diferente. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa assim. Não coloquei. Então, deixa eu colocar aqui como exemplo aqui embaixo. Por exemplo, a gente tem... Deixa eu passar aqui um tracinho, só para não misturar. O carbono. A gente tem o carbono. O número atômico do carbono é o 6, tá certo? Mas a gente encontra ele com número de massa 12 e também carbono com o número de massa 14. Então, a gente chama ele de carbono 12 e carbono 14. Por exemplo, carbono 14, ele é usado na datação de múmias, de materiais diversos, certo? Quando a gente quer saber a idade, por exemplo, de uma ferramenta que foi encontrada numa escavação, sei lá onde. Então, eles usam a técnica de datação por carbono 14, que eles medem a quantidade de elemento que tem ali. Então, eles conseguem saber quanto tempo aquele objeto existe, por causa dessa datação por carbono 14, certo? Então, a gente diz, você tá vendo, né? O mesmo número atômico, porque esse número é a identidade desse elemento químico. 6 sempre vai ser o número atômico do carbono, sempre. Então, a gente diz que eles são isótopos, certo? A gente tem também, por exemplo, o hidrogênio, certo? A gente tem o hidrogênio, o número atômico dele sempre vai ser 1, então a identidade do carbono ou do hidrogênio sempre vai ser 1. Só que a gente encontra eles com número de massa, por exemplo, 1, 2, 3, certo? A gente pode encontrar, todos esses são isótopos, são os mais comuns de se achar, certo, gente? Eu estou escrevendo esse porque são os mais comuns de se acharem esses isótopos. Isótopos de hidrogênio e aqui isótopos de carbono. Veja, sempre a identidade deles é determinada pelo número atômico. Isso nunca muda, tá certo? Estão entendendo até aí? Sim. Show de bola. Peraí, chegou mais alguém. Joaquim Neto. Chegou agora. Então, vamos lá, né? O que eu ia falar? Explicar a segunda fórmula aqui. Que esse número de massa
também pode ser como o número atômico mais o número de prótons, ou de nêutrons, certo? Número de nêutrons. Só que presta atenção que isso vai acontecer porque geralmente no átomo, no seu estado fundamental, certo? Que a gente diz, por exemplo, no seu estado neutro, ele não está carregado eletricamente. Se esse átomo naturalmente, né, eles são assim. Se ele está no seu estado fundamental, então ele está eletricamente neutro, então a gente diz que o número atômico, né, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso quer dizer o quê? Quando a gente diz que um átomo está neutro, quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. É como se a positividade de um anulasse a negatividade do outro, tá certo? Mais na frente, eu vou dizer para vocês, nas próximas aulas, né? O valor fundamental, né? O valor elementar dessa carga elétrica. E a carga elétrica do próton é exatamente a mesma do elétron. Então, é como se a gente tivesse aqui 3 positivo e 3 negativos dentro desse dentro desse átomo, tá certo? Então, o 3 positivo anula o 3 negativo e a gente fica com o neutro. Deu para entender? A senhora pode repetir? Essa parte da neutralidade atômica? É. Sim. É o seguinte, a gente diz que um átomo está eletricamente neutro ou está no seu estado fundamental quando ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tá certo? Porque os prótons, tá aqui os prótons, ele é a partícula positiva do átomo. E o elétron, ele é a partícula negativa. Eles têm o mesmo valor, certo? De carga elétrica. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um positivo e um negativo, um anula o outro, concorda comigo? Sim. Então, quando um anula o outro, a gente tem neutro. É como se você tivesse R$ 1 no bolso, mas deve R$ 1 na padaria. Então, significa que você não tem nada, né? É basicamente isso. Então, por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1. Tá vendo aqui, ó? O número atômico do hidrogênio é 1. Então, significa dizer que ele tem um próton, então um elétron também, certo? Então, ele é um átomo que tem um próton no seu núcleo e um elétron na sua eletrosfera. Tá entendendo? Agora eu entendi. Então, como a gente tem um positivo no núcleo e o negativo ao redor desse núcleo, então a gente tem um átomo no seu estado fundamental. Então, a gente tem um átomo neutro, um positivo com um negativo. A mesma coisa o carbono, são 6, certo? Então, ele vai ter 6 prótons no seu núcleo e 6 elétrons na sua eletrosfera. Como os 6 negativos anulam os 6 positivos do núcleo, então a gente tem um átomo no seu estado fundamental. Tá dando para entender melhor? Os 6 negativos que anulam os 6 positivos? Tanto faz, um anula o outro, certo? Entendi. Tô tentando entender. Não assim que um anule o outro, assim, ou o positivo que anula o negativo, ou o negativo que anula o positivo. Mas o fato deles estarem juntos e em mesma quantidade é que neutraliza aquela substância, tá certo? Tô certo. Vocês querem que eu explique isso Então, de a novo ou dá regra pra de seguir? menos com menos. Como é? Pode explicar Então, a regra
Então, a regra de menos com menos, e mais com mais, e menos ser positivo, e menos com mais, ou mais com menos ser negativo, não existe na química. Não, porque isso aí é uma regra matemática quando a gente está fazendo Matemática. multiplicação ou divisão, né? Por É porque exemplo, eu tava pensando menos assim com também, João Carlos. menos dá mais, né? Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos, né? Isso só funciona também para multiplicação e para divisão. Quando a gente está fazendo soma, por exemplo, aí é a mesma coisa que funciona aqui. Por exemplo, você tem mais 5 e menos 7. Eu vou apagar esse pedaço aqui, viu, gente? Porque senão, quando vocês for ler depois, vai confundir. Por exemplo, eu tenho mais 5 e menos 7. Quando a gente for fazer essa conta, vai dar menos 2, não é? É. Porque a gente subtraiu os dois e conservou o sinal do maior em módulo, não foi? Foi. Então, é basicamente o que acontece aqui. Se eu tivesse, por exemplo, mais 5 menos 5. Se eu tivesse mais 5 menos 5, o meu resultado seria 0. Certo? E independente de ser ao contrário, por exemplo, daria o mesmo 0. Tá certo? Independente se é o negativo que está cancelando quem ou o positivo. Mas o fato da gente ter o mesmo número de partículas positivas e negativas é que neutraliza esse átomo, tá certo? Entendi. Se tiver sobrando qualquer uma a mais, onde tiver uma partícula negativa a mais, aí a gente vai ter um átomo eletricamente carregado, tá certo? Então, ele não vai estar no seu estado normal, no seu estado fundamental, tá certo? Tá certo. Acontece, mas geralmente é por interferência externa. Então, vamos lá. A gente vai treinar aqui um pouquinho. Vocês vão responder o número de massa, ou seja, o A, o número atômico, o Z, e o número de elétrons que tem nesses elementos aqui. Deixa eu só olhar que horas são. Certo. Desses 4 elementos aqui que aparecem, tá certo? Deixa eu só voltar o slide. Então, ó, o número de massa é esse que tá em cima e o número atômico é esse que tá embaixo, tá certo? Como eles estão no seu estado fundamental, então a gente deve lembrar, né, que o número de elétrons é o mesmo que o número atômico, tá certo? Vamos lá. Então, aí a gente tem o lítio, o primeiro. Então, vamos anotar. Qual é o número de massa? Qual é o número atômico? E qual é o número de elétrons do lítio? Alguém me diz aí qual é o número atômico do lítio? Ou o Azinho, o número de massa? 7. O número de massa é o 7, que é o númerozinho que está lá em cima. Certo? E o número atômico? 3. O outro de baixo, 3. Então, como eu estou querendo considerar aqui que todos esses átomos estão no seu estado fundamental, então o número de elétrons vai ser o mesmo do número atômico, certo? Também será 3. Então, agora me digam aí com o cátio. Deixa eu mudar. Cátio não, gente, é o cálcio. Deixa eu separar.
misturar. O número de massa é 40. Vamos fazer assim. Como é? O número de massa é 40. O número de massa é 40, O número atômico é o 20. o número atômico é o 20. Então, consequentemente, o número de elétrons também vai ser 20. Os outros dois eu vou pular esse número de elétrons, porque vai dar sempre o mesmo do número atômico, né? Sempre quando tem um número elétrico assim, vai ser o mesmo do atômico, é? Quando o átomo está neutro, vai. Se ele não tiver, aí alguém vai ter que dizer para você, tá certo? Porque ele, no seu estado normal, ele sempre vai ser neutro. Então, agora vamos de bário. Número Número de de massa 137. 137, E o número atômico 56. 56. 56. isso. E esqueci esse aqui, meu Deus do céu. Deixa eu procurar. Nióbio. Nióbio. É, Número de massa é 93. E o número 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 atômico, atômico é 41. 41. exatamente. Caralho, tô compreendendo agora. Deu para entender então? Até Número que de deu pra massa, entender. número atômico. Aí se tiver neutro, vai ser o mesmo número do atômico. Exato. Exato. Alguém quer que responda isso de novo? Não, professor. Deu pra entender. Deu pra entender. Beleza, então vamos seguir a vida. Agora a gente vai para as transformações da matéria, que no finalzinho dessa aula eu vou explicar para vocês um pouco como vai acontecer a aula de amanhã, que a gente vai ter também. Então, as transformações da matéria são transformações que ocorrem com ou sem a mudança, né, na verdade, da composição dessa matéria. Composição dessa matéria, a gente se refere à composição molecular dela, certo? Aquelas formulazinhas químicas. Quando aquele corpo não sofre nenhuma mudança na sua composição química, a gente diz que aconteceu uma mudança, uma transformação, certo? Essa mudança estrutural, né, da composição química dela pode acontecer ou não. Por exemplo, aqui. O que aconteceu? Eu cortei uma maçã. A estrutura dela é a mesma, concorda comigo? Assim, a estrutura molecular dessa maçã, ela continua sendo uma Professora, maçã igual, só licença. cortada no meio. Oi. O professor de história daqui a pouco vai iniciar a aula. Dentro de 5 Vai daqui a minutos. 5 minutos. Uau, não é porque aqui dizia que a aula era de 60 a 65 minutos? Eu achei que Não é só de 9h30 terminaria. não, Mas ele a falou aula de que é daqui a, história? ele falou que é daqui a 5 minutos. Oxi, Não, mas ele tá errado, porque era pra ser 9h30, que era pra iniciar a É. aula, não? deveria ser de 9h30. Então, De acordo com os Não, mas horários. a aula era pra ter começado de 8 horas, ela ainda deu um tempinho extra, ela entrou atrasada Não. ainda. Mas mesmo assim, era pra ser 9h30 do cara lá. é porque assim, Eu era avisei o pra... professor, Não, mas- eu Que era pra avisei. ser de 9h30. Mas quando eles colocam esse número, eles já colocam o número certo, 8 horas. Então, Mas dá 60 Sempre minutos. Dá 60 minutos, tá certo. É porque eu comecei 10 minutos depois mesmo. Foi. Ela começou de 8 e 10. Então já são 9 horas, então ele vai começar. Então deixa eu só escrever para vocês só essa diferença que aconteceu aqui nessa maçã. Só quando a gente partiu ela, a gente teve uma transformação física, porque a gente mudou a aparência dessa maçã. Agora ela mudou o aspecto, ela ficou a metade, né? Antes estava inteira, agora tá metade. E quando a gente percebe essa metade, tá vendo que não teve mais nenhuma mudança física, ela não foi cortada de novo, não foi descascada, a estrutura dela é a mesma, porém a cor mudou, tá vendo? Porque ela sofreu um processo de decomposição, de oxidação, porque ela tá no ar, né? Então isso aqui foi uma transformação química, tá certo?
Na próxima aula, eu vou explicar para vocês a diferença entre isso. Eu não sei exatamente qual vai ser o dia, mas provavelmente vai ser daqui 15 dias, né? Na aula de amanhã, eu vou ter prática laboratorial, né? Pré-experimental com as turmas de primeiro B e C. Então, a gente vai fazer um experimento sobre transformação química, tá certo? Aí, como é a primeira aula, eu vou só fazer o experimento para vocês, a gente vai conversar sobre isso. E eu vou passar um experimento para vocês fazerem depois, com coisas mais baratas, para vocês fazerem as anotações. Tá certo? Tá certo. Então, é isso. Vou manter aqui, porque eu vou postar isso para vocês. Eu preciso encerrar a gravação.